Muito antes da chegada dos europeus, a região onde hoje está Curitiba já era habitada. Há cerca de 15 mil anos, grupos de paleo-índios nômades passaram a ocupar o Planalto Curitibano, em um período em que o clima era mais frio e seco. Com o passar do tempo, novos povos se estabeleceram na região. Por volta de 4 mil anos atrás, chegaram os Proto-G, agricultores e ceramistas, que deram origem a povos como os Caingangues e Xoklengues. Cerca de 2 mil anos atrás, os Tupis-Guaranis também ocuparam o território. No momento da chegada dos europeus, os campos ao norte eram dominados por povos Gês, enquanto o sul era ocupado por grupos Guaranis. Nesse período inicial, a população da região era exclusivamente indígena, formando a base mais antiga da sociedade curitibana, muito antes de qualquer presença europeia. A presença europeia começou a se intensificar no século XVII, quando bandeirantes paulistas passaram a atravessar o Planalto em busca de ouro, vindo do litoral por Paranaguá. Um dos primeiros nomes ligados oficialmente à exploração da região foi Eleodoro Ébano Pereira, que liderou expedições de mineração a partir de 1649. Antes mesmo da fundação formal da vila, já existiam pequenos arraiais de mineradores ao longo dos caminhos que ligavam a Serra do Mar aos campos do interior. Nessa fase, a população passou a ser formada por indígenas, mamelucos, portugueses e espanhóis, criando uma sociedade miscigenada típica das áreas de mineração do Brasil colonial. Com o avanço dessas expedições, os bandeirantes passaram a se fixar em um ponto conhecido como Vilinha. Por volta de 1661, formou-se ali a povoação de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, organizada em torno de uma pequena capela de pau a pique. Em 1668, Gabriel de Lara, acompanhado de colonos, ergueu um pelourinho, símbolo da autoridade portuguesa. Esse episódio é frequentemente apontado como o marco inicial da história de Curitiba, embora alguns historiadores atribuam um papel central também a Eleodoro Ébano Pereira. Há ainda uma tradição histórica que envolve o cacique Tindiquera, líder indígena dos campos da região. Segundo essa narrativa, ele teria indicado o local definitivo para a implantação do povoado, cravando uma vara no solo e declarando que ali deveria ser construída a vila. No local indicado, foi erguida a capela que daria origem à atual Catedral Metropolitana. Com o crescimento da povoação, surgiu a necessidade de organização política e administrativa. Em 29 de março de 1693, o capitão povoador Mateus Martins Leme oficializou a criação da Vila de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, instalou a Câmara Municipal e organizou a vida política local. Povo desta aldeia, unamo-nos sob a lei do rei. Trabalhemos juntos para a glória da coroa. A ordem será mantida. Mateus Leme é considerado uma das figuras centrais da fundação institucional de Curitiba. Inicialmente, a economia local girava em torno da mineração, da agricultura de subsistência e da pecuária. Com o esgotamento do ouro no final do século XVII, muitos mineradores deixaram a região. Aos poucos, o tropeirismo tornou-se a principal atividade econômica, já que Curitiba ficava em uma importante rota de transporte de gado entre o sul do Brasil e Minas Gerais. Os campos da região passaram a ser usados para a criação e invernada de animais. No início do século XVIII, o ouvidor Rafael Pires Pardinho esteve na vila para reorganizar a administração. Foi nesse período que o nome passou a ser oficialmente Curitiba. Esse nome vem do tupi, que significa muitos pinheiros. Pardinho também deixou normas que demonstravam uma preocupação incomum para a época, com o uso dos recursos naturais, como o controle do corte de árvores próximas a rios. Ao longo do século XIX, Curitiba foi lentamente se consolidando. Em 1812, tornou-se sede de comarca, ganhando maior importância regional. Nesse período, também havia uma presença significativa de população negra escravizada.
Registros do naturalista francês Auguste de Saint-Hilaire indicam que entre 1818 e 1838, tanto a população total quanto o número de escravizados cresceram, mostrando que a escravidão fazia parte da estrutura econômica e social da cidade. Borges de Macedo foi o primeiro prefeito. Ele chegou ao cargo em 1835. Nomeado a partir da escolha da Câmara Municipal durante o período imperial. Seu mandato terminou em 1838, quando uma lei provincial extinguiu o cargo de prefeito. Com o avanço da exploração da erva mate e da madeira, a cidade voltou a crescer. Em 1842, Curitiba foi elevada à condição de cidade. Um momento decisivo ocorreu em 1853, quando Dom Pedro II, então imperador do Brasil, autorizou a criação da província do Paraná, separando-a de São Paulo. Curitiba foi escolhida como capital da nova província, decisão que consolidou seu papel político e administrativo e acelerou seu desenvolvimento. Na segunda metade do século XIX, o governo provincial incentivou fortemente a imigração europeia. Italianos, poloneses, alemães e ucranianos se estabeleceram na cidade e em suas colônias próximas, transformando profundamente a cultura, a economia e a paisagem urbana. A agricultura se diversificou e as primeiras indústrias começaram a surgir. Os poloneses chegaram a partir de 1871 e criaram colônias como Santa Cândida, Orleans, Pilarzinho e Abranches, dedicando-se à lavoura e ao comércio. Os italianos vieram em 1872 e fundaram Santa Felicidade, trazendo novas técnicas agrícolas, artesanato e comércio urbano. Os alemães, já numerosos no centro da cidade, impulsionaram a metalurgia, a gráfica, o comércio, a arquitetura e o associativismo. Outro marco importante foi a inauguração da estrada de ferro ligando Curitiba a Paranaguá, em 1885. A ferrovia integrou definitivamente a capital ao litoral e ao porto, facilitando a exportação da erva mate e impulsionando o crescimento urbano. Essa ferrovia foi construída com participação de trabalhadores negros e sob a engenharia dos irmãos Antônio e André Rebouças, figuras importantes da engenharia brasileira do período. Em 1886, foi construído o parque mais antigo da cidade, o Passeio Público, que foi construído no intuito de sanear uma área pantanosa e oferecer lazer à população. Com a proclamação da República em 1889, o sistema político foi reorganizado. Em 1892, Curitiba passou a ter prefeito. O primeiro prefeito da cidade foi Cândido Ferreira de Abreu, que assumiu o cargo por nomeação do governo estadual, conforme o modelo adotado no início do regime republicano. Sua posse marcou a transição da administração municipal do período imperial para a República. Nesse período, surgiram também os primeiros serviços urbanos modernos, como abastecimento de água, iluminação pública e espaços de lazer. Durante a República, Curitiba passou por momentos de instabilidade política, como a Revolução Federalista no final do século XIX, quando a cidade chegou a ser ocupada por tropas rebeldes. A capital estadual foi transferida por alguns meses à cidade de Castro. Apesar disso, continuou a se desenvolver. Em 1912, foi criada a Universidade Federal do Paraná, uma das mais antigas do país, reforçando o papel da cidade como centro educacional. No início do século XX, sírios e libaneses passaram a ocupar o comércio central da cidade, vendendo tecidos, roupas e armarinhos, conectando o centro às colônias rurais. A partir de 1915, os japoneses começaram a se estabelecer em Curitiba, ampliando sua presença em 1924 e se fixando em bairros como Uberaba, Campo Comprido e Santa Felicidade, além de Araucária.
Durante a Era Vargas, especialmente a partir de 1930 e com a implantação do Estado Novo em 1937, as eleições municipais foram suspensas. Nesse contexto, os prefeitos de Curitiba passaram a ser escolhidos por nomeação, alinhados ao governo central. O primeiro prefeito indicado foi Joaquim Pereira de Macedo, nomeado pelo interventor-general Mário Tourinho, refletindo o caráter centralizador do regime varguista. No século XX, especialmente a partir da década de 1940, Curitiba passou por um processo acelerado de urbanização. O Plano Agache marcou uma nova fase do planejamento urbano, com a criação de grandes avenidas, do centro cívico e de equipamentos públicos estruturantes. Após a Segunda Guerra Mundial, o crescimento da economia paranaense impulsionou a expansão e a verticalização da cidade. Em 1954, houve a primeira eleição municipal por voto direto, e o prefeito eleito foi Ney Braga. Em 1969, durante o regime militar, Curitiba foi escolhida simbolicamente como capital do Brasil por alguns dias, em um gesto político de propaganda do governo de Emílio Garrastazu Médici. Poucos anos depois, em 1971, a cidade entrou em uma nova fase com a eleição de Jaime Lerner para a prefeitura. Arquiteto e urbanista, Lerner iniciou um projeto inovador de planejamento urbano com foco na mobilidade, no transporte coletivo e na qualidade de vida. Essas transformações tornaram Curitiba uma referência internacional em urbanismo e moldaram a identidade da cidade contemporânea. Após o fim do regime militar, Roberto Requião foi o primeiro prefeito eleito da cidade. Ao longo de toda essa trajetória, Curitiba foi sendo moldada pela presença de povos indígenas, europeus, africanos, asiáticos e brasileiros de todas as regiões, formando uma sociedade diversa que definiu o caráter social, cultural e econômico da cidade.